Graça e paz. Sou o pastor Marcelo Vinícius, sou pastor em duas igrejas, Igreja Itaboa e Igreja de Correias, e cuido de uma congregação no bairro dos Guilhermes. Nós estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus e a convite do meu amigo e querido irmão pastor Alexandre Magri, nós estamos aqui para falar a sexta palavra da cruz. João 19:30 diz assim: Quando, pois, tomou Jesus o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, nós sabemos que este período da Páscoa é um período que nos conecta mais ao Senhor. Nós sabemos e cremos pela fé que tudo que o Senhor fez foi para o bem daqueles que o amam. O texto lido, 19:30 do Evangelho de João, fala a penúltima palavra da cruz, tetelestai, que quer dizer está consumado, está feito, está concluído. E nós temos a certeza de que o Senhor fez, o Senhor concluiu tudo na cruz. Eu gostaria que você, por um instante, imaginasse no lugar do Senhor Jesus naquela cruz. Você está por volta de 33 anos e um dos seus o trai e um dos seus o vende. E ao chegar então a fatídica hora da Via Crucis, o Senhor sabe que ele vai consumar tudo. Ele vai completar tudo. Por quê? Porque nos tempos eternos já havia decidido isso. Mas por maldade dos homens e por motivos alheios à sua vontade, ele está diante da morte. Ele está prestes a ser crucificado. Ele vai morrer. Por isso ele ora no Getsêmani e ao orar ao seu Pai, pedindo para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, então ele soa gotas de sangue. Ele agoniza antes daquele momento fatídico, agonizando em seus sofrimentos, dando último suspiro de vida. Lembre-se que nós estamos naquele período do dia em que tudo está escurecendo, tudo está se fechando, porque o momento está chegando. O que você diria, ou o que eu diria, se nós estivéssemos no lugar de Cristo Jesus naquela cruz? Nós sabemos que aos pés daquela cruz tem os seus amigos, tem os seus familiares, a sua mãe, toda aquela hoste de soldados romanos dando risada porque já estavam bêbados de tanto embriagar-se com vinho, zombando do nosso autor e consumador da nossa fé. Mas mesmo assim, o Senhor está diante de um cenário que não tem como escapar. Por quê? Porque ele planejou tudo isso. Ele predestinou tudo isso. Muitos dizem: eu não aguentaria, eu não seria a pessoa correta para fazer tal feito. Desta forma, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele é único, ele é vivo e verdadeiro em nossos corações. Hoje nós estamos na sexta-feira, véspera de uma ressurreição, mas antes disso, a sua morte. E nós sabemos, e como cristãos verdadeiros que professam as palavras
que o Senhor nos deixou, nós precisamos entender que a vida sem Cristo, ela é muito difícil. Por isso, nossa esperança deve estar em Cristo. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:19, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. O apóstolo, então, ele está combatendo uma ideia colocada em Corinto, mas ainda não havia ressuscitado. As pessoas que se convertem precisam entender realmente que viver é Cristo e morrer é lucro. Nós estamos num período que as pessoas estão mais abertas para ouvir do amor e da palavra do nosso Deus. Por isso, nós precisamos entender que todas as vezes que estamos diante de alguém que o Senhor nos coloca, nós não podemos perder a oportunidade. Porque o Senhor Jesus, naquela cruz, naquele momento, ele não perde a oportunidade. Ele ainda concentra-se em salvar a humanidade. Porém, nós todos sabemos que nem todos serão salvos. Somente aqueles que realmente se entregarem e crerem para o Senhor e viver com o Senhor. O apóstolo Paulo também escreve aos Filipenses 1, de 20 a 24, ele diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. O que nós devemos compreender com esta passagem, enquanto Paulo está preso, ele está ainda desesperado por falar do amor do Senhor para toda aquela igreja em Filipos, mas não só a ela. Aqui na minha e aí na de vocês, o Senhor ainda pede que façamos isso, que para nós o viver é Cristo e muitas vezes o morrer é lucro, porque nós sabemos que como embaixadores do reino de Deus, este lugar não é nosso, esta terra não é nossa, a nossa família é o céu e está no céu. Entenda, meu irmão, minha irmã, que viver ou morrer para o apóstolo Paulo era ver Cristo. Até porque Saulo de Tarso foi o maior perseguidor da igreja. E quando então ele tem um encontro com o Senhor, ele passa a ser Paulo, o apóstolo amado. Por isso, eu e você precisamos continuar a caminhada cristã. Assim como o apóstolo fez, assim como o Senhor Jesus se doou naquela cruz, morrendo no meu e no seu lugar. Hoje é um dia de festa, não é um dia de tristeza. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque realmente ele cumpriu tudo aquilo que estava predito para ele. Tetelestai, está consumado, está feito, está completo, toda a obra está completa. Porém, nós ainda que estamos aqui precisamos continuar a caminhada, continuar a carreira, porque a verdadeira razão do cristão existir, eu e você, a igreja do Senhor, é para que possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Por isso, o Senhor é soberano. Por isso, o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Por isso, tetelestai, aleluia, está consumado. Foi assim, meus irmãos, que o Senhor fez. Foi desta maneira que ele arquitetou e planejou para que pudéssemos estar neste dia juntos, conectados, mesmo através de uma tela,
mas nós cremos no mesmo Deus, professamos a mesma fé, por isso precisamos acreditar que o Senhor está conosco. Nós não devemos nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor nos salvou da condenação. Antes estávamos no império das trevas. Antes éramos filhos da perdição. Hoje somos filhos do verdadeiro Deus. Hoje andamos e estamos na luz. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço. Nesse dia, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu desejo que você realmente seja abençoado, que a sua família seja abençoada cada dia mais e que nós possamos entender todo o processo da crucificação. Muitas vezes você não nasceu num lar cristão assim como eu, mas um dia o Senhor me resgatou, um dia o Senhor te resgatou, e por isso hoje nós podemos estar cultuando, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Nesse instante, nós não devemos ter dúvida alguma, porque a dúvida não é de Deus. E precisamos, meus irmãos e irmãs, compreender que o Senhor está fazendo. Ele fez, está fazendo e continuará fazendo até a sua volta. Por isso, permaneça firme. Por isso, não desista, não saia da presença do Senhor, para que nós possamos compreender realmente esta palavra. Está consumado, mas não está terminado, ainda virá o final. E que nós possamos estar juntos um dia, presencialmente talvez, mas que quando estivermos no céu, entendamos que o Senhor fez tudo isso para salvar a sua igreja. Por isso, eu quero finalizar com a passagem do apóstolo Paulo também à igreja em Colossenses 2, 13 a 15. A igreja em Colosso, diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cristo morreu no meu e no seu lugar. Cristo se fez pecado no meu e no seu lugar. Mas, aleluia, vivo está. Tetelestai, está consumado. Está feito, está concluído. Meus irmãos, naquela cruz, os meus pecados e os seus pecados foram colocados sobre Cristo Jesus. Por isso, o Senhor Jesus nos salvou da condenação eterna. Por isso, ele nos dá vida. Ele continua dando vida a todo aquele que se arrepende e crê e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, amada Igreja Presbiteriana de Araraquara, eu desejo uma feliz e abençoada Páscoa para todos vocês. Ao conselho da igreja, ao meu amigo, pastor titular, reverendo Alexandre Magri, o meu forte abraço, o meu muito obrigado. E quem sabe um dia estaremos juntos presencialmente para louvar e adorar o nosso Deus. Tetelestai, está consumado. Deus abençoe.